Agora que falo assim nos animais, e os animais, a astrologia também os afeta a eles? Há quem Ou faça astrologia para os animais, sim. Pois, claro que sim. Epá, eu só sei que é uma indústria que vende bastante. Então não vende. Sabes quanto é que custa um Existem. mapa astral? Tu fizeste-me um de borla. Não te paguei Porque tem nada. uma aplicação, sim, sim, sim. Mas se tu Mas quisesse essas aprofundar, tinhas que aplicações. pagar. o- começamos com a cena que eu te mandei há bocado dos bebês reborn. É que aquilo, eu estou impressionada com aquilo, eu não fazia ideia que aquilo era uma cena mesmo. Eu acho que no Brasil está a ser mais. Uma amiga minha acabou agora mesmo de mandar uma mensagem a dizer que até já estão a fazer manifestações no Brasil para terem direito a levar aqueles bebés às urgências. Ah, Sim, eu depois não fui à procura. Isto é muito como do passo à assim às palavra. urgências? Aquilo não é um boneco. Ah, mas Não eu é um, concordo, eu acho não é que um, deviam poder ir às urgências. não é um robô. Nem tão pouco mais ou Então, menos, portanto não adoece, não. Vão fazer o quê às urgências? então nem que seja para levar as mães para a As ala vacinas? psiquiátrica, não sei. É. Será que elas Não, é querem que isto levar é. as crianças às vacinas, como se faz com os bebés a sério? Ou passam mal a noite, não sei. Eles de facto têm assim um ar, se tu vires os bebés, aquele vídeo que eu te mandei, o bebê Aquele tem em assim um ar particular. meio Sim. mortiço, né? Tipo, Gaseado. Sim, sim, parece sim. que se fumou ali umas brocas. Sim, é aquela do epá, se a criança está a fazer aquela cara, se calhar tens de ir fazer um despiste do autismo ou qualquer coisa do Exato, género. exato. Isso é todo um nível. Eu acho que se eu estivesse na triagem e apanhasse uma pessoa dessas com um bebé desses, eu levava Sim. diretamente para a aula psiquiátrica, não. Claro, tem de ser, porque assim, eu acho que ou uma pessoa que está com uma depressão pós-parto muito grande. Será que quem compra esse são mulheres que perderam bebés? Perderam filhos? Ou Eu são acho que mulheres deve que haver, desejavam muito ter filhos e não conseguiam? talvez, ou sempre houve mulheres que gostavam muito de bonecas. Eu tive uma tia que Eu adorava também, aquelas eu também bonecas de tinha. porcelana, Ai, essas são horríveis. que eram horrorosas e ofereciam-me. Eu tive umas, que elas são pavorosas. Minha irmã tinha Mas duas, com cabelo a estes... sério. Todo Ai, encaixe. cabelo a sério, yeah. Opá, Aquilo era todo um é, mundo esquisito à brava. é diabólico aquilo. Aquilo. Ou são pessoas que gostam de colecionar, ou então eu acho que quem se apega, porque elas depois organizam almoços, jantares, encontros, Com as bonecas. eu acho que tem de ser, tem de haver ali algum problema, alguma carência, porque não é normal, não é normal tu estares a fingir olhar para aqueles bonecos e a dar-lhe Enquanto, nome, e a dar-lhe... enquanto as crianças, sim. Então, qual é a criança que não dá... Pá, os meus bonecos tinham todos... Até os peluches tinham nome. E eu tinha uma coleção enorme de peluches. Cada um tinha a sua personalidade. Mas eu tinha 5 anos. Correto, certo. Não é com a idade que temos agora. Não, isso é uma fase da infância. Não, se ela continua na idade, na fase adulta, algum problema está ali por resolver, não é? Sim, e olha que são caríssimos. Eu vi uma que fazia estes bonecos, eu não sei também que material é aquele, mas eles chegam aos 2.000 euros, porque aquilo depois há pormenores que são feitos à mão e Mas são deve todos ser, diferentes. isso deve estar no mesmo patamar das bonecas no Japão, às sex dolls, não é? Mas é noutro nível. Isso é outra categoria. O Mas vai dar ao propósito é mesmo. outro. Não vai dar ao Existe um mesmo. filme com o Ryan Gosling, Pois assim, em que ele giríssimo. encomenda... Adoro esse filme. Ele encomenda uma boneca dessas, depois até a levar a jantar com o irmão e com a Com o cunhada, irmão. uma coisa assim. Sim. Sim. É delicioso esse filme. Mas sabes que isso é uma realidade no Japão cada vez mais comum. Das bonecas. Sim. As bonecas são Pá, personalizadas e eu já vi um documentário que havia um senhor que tinha... Um senhor, devia ser mais novo do que nós.
andava na casa dos 30, não era muito mais velho. E ele tinha duas bonecas, cada uma tinha o seu nome e a sua personalidade. Ele mandou fazer personalizadas. E o entrevistador perguntou-lhe, mas elas dão-se bem? Ao que ele responde. Elas já se mentalizaram que têm que ser amigas porque eu gosto das duas. Então imagina, então ele criava na cabeça dele ele fazia a rotina normal de uma pessoa. Pronto. A rotina normal que uma pessoa tem, de vestir e despir, e tomar o pequeno almoço, tomar as refeições, estar a ver televisão, ele fazia com as bonecas. E fazia à vez. Pois, isso não é assim, essas pessoas precisam de ajuda psicológica, sem dúvida. Mas no Japão é mais comum, é quase tão comum como lá está, eles irem... Mas os japoneses estão numa fase de solidão já e num nível muito mais avançado do que aqui deste lado, do Ocidente. Mas é um fetiche igual ao de irem àquelas casas de cuddling, que vão lá para pedir mimos e colinho. Está ao mesmo nível, estou no meu patamar de loucura. De loucura e de necessidade, porque há muita malta e cada vez mais nova a querer fazer isso. Saem do trabalho e vão. E aqueles que não têm dinheiro, porque as bonecas são caras, porque as bonecas são personalizadas. Claro. O material é um silicone XPTO, não é? Que não se deteriora, porque elas não deixam de ser sex dolls quando desces. Claro. Estou a imaginar todo o cenário. E depois tu podes personalizar a cara. Imagina, ou queres com uma cara de uma pessoa famosa, ou então não, alguém que tu conheces. Alguém que tu conheces encontrares e queres alguém com uma boneca igual a ti. Ai, que horror. Ai, que horror. Isso era... Olha, eu não tenho medo de quase nada, mas se eu encontrasse uma pessoa e soubesse que essa pessoa fazia isso, eu tinha medo de me cruzar com essa pessoa na rua. Claro. Claro que sim. Mas olha, eu estava aqui a pensar numa coisa. Tu mesmo, ou essas bonecas ou estes bebês reborn, tu achas que elas, por exemplo, lhes atribuem um signo astrológico às crianças? Ou como é que eles definem a personalidade deles? Porque assim, a personalidade destas crianças... Assim. A personalidade destas crianças não pode ser definida pelo pai e pela mãe porque são feitos de plástico. Mas não pode... Olha, estás a falar nisso. Como é que... Só pode ser, deve ser a única altura em que eu acho que talvez a astrologia possa responder a esta pergunta. Não, eu acho que é exatamente nesse ponto que a astrologia não pode responder à pergunta. Não estavas à espera que eu fizesse esta ligação? Não está. Não está. Bravo. Não, não sei, nem faço ideia se eles pensam nisso, não é? Porque será que... Bem, mas deve ter uma data de nascimento, não é? O boneco deve ter uma data de nascimento, em uma hora. Exato. Ora, está aqui um tema que eu não sei desenvolver, não consigo. Não. O tema que nós queremos desenvolver não é este. O tema que nós queremos é o da astrologia. É a astrologia. Não, nós temos aqui de situar. Este é um tema que nós temos aqui as opiniões e experiências diferentes. Sim. Em relação à astrologia, para mim, a astrologia já é... Houve uma amiga minha que se riu muito quando eu disse que já tinha acreditado na astrologia e que tinha ultrapassado. Mas é verdade, eu acho que é um bocado difícil tu cresceres cá em Portugal e não ser exposta à astrologia. Ela existe em todas as revistas que tu compres, em conversas que tens em miúda na escola. A astrologia é algo que está presente, não é? Nós partimos do princípio, desde miúda, que achava que, de facto... Começa logo, antes da criança nascer, já estão a perguntar em que mês é que vai nascer e a definir que signo é que vai ser. Espera aí, calma, nós já aí vamos chegar. Mas é uma cena que tu, mesmo em brincadeiras, tu falas disso, porque tu nasces no dia tal, então tens aquele signo astrológico que te dá determinadas características que poderão desenvolver-se na tua personalidade ou não. Só que, chegou uma altura em que eu comecei a achar que para mim aquilo de facto não fazia sentido e comecei a escavar sobre a astrologia e pus mesmo de lado. E depois houve
essa altura em que eu, quando engravidei, o que tu estás a dizer, mal uma pessoa engravida é logo bombardeada com essa questão. Fazem as contas em que e dia é que começam a nasce. perceber que signo é que vai ser, não é? Vai definir, Sim. já estão a definir logo a personalidade da criança. Mas isso é... Lá está. Eu tenho um conhecimento da astrologia um bocadinho mais avançado do que aquele básico das revistas, porque as revistas baseiam-se no signo solar. E Qual é a diferença? Quem já fez um mapa astral sabe que nós somos todos os signos, porque o mapa astral é feito de acordo com a hora e com o dia e com o local de nascimento. Eles calculam onde é que os astros estavam nesse momento. Os astros todos. Ou seja, não é só o Sol, é a Lua, é Júpiter, é Saturno, é Vênus, é Plutão, é Marte. Todos os Plutão planetas... também entra na conversa? Entra. Todos os planetas têm uma posição no momento do teu nascimento, no momento e no local. Ou seja, quando tu estás naquele determinado sítio, há uma determinada posição. E é a partir dessa posição que é feito o mapa astral. E de acordo com a escala deles e com o simbolismo de cada signo e de cada planeta, associado a cada casa em que o planeta vai bater, tem um significado. E tem uma característica, personalidade. Ou uma predisposição para qualquer coisa. Uma predisposição para seres mais... Por exemplo, os virginianos, se tiverem um ascendente em Virgem, com o signo solar em Virgem, são mais organizados e são mais metódicos do que aqueles que só têm, sei lá, o signo... a Lua em Virgem, por exemplo. Mas porquê que se define... porquê que se define no momento em que a pessoa nasce? Porque tu... Antes de nasceres, tu já existes como matéria, não é? Tu já existes dentro da barriga da tua mãe. Sim, porque claro. é que é definido quando tu nasces e não, por exemplo, no momento da concepção ou no momento Porque em que talvez formes um... Sim, mas em que se forma o cérebro, não sei lá. Porque eles entendem que é a partir do momento em que tu tens o contacto físico com a matéria, o contacto físico com o universo. Mas não, é assim, nós já sabemos, e mesmo até por avaliação de gêmeos dentro da barriga da mãe, que já se consegue perceber uma determinada personalidade de um e do outro, determinados traços. Os gêmeos é o único caso que eu não consigo explicar muito bem, porque eu sei que existe, que o ascendente varia de 2 em 2 horas. Porque o planeta, Exato. o planeta que está associado muda de 2 em 2 horas. E, portanto, mas nos dias de hoje, se calhar antigamente isso acontecia. Mas nos dias de hoje, os gêmeos nascem com diferença de minutos, não é? 10 minutos no máximo, digo eu. Sim. Qual será a diferença? Como é que tu é que depois são pessoas que têm personalidades diferentes? Pois, essa parte eu não sei explicar muito bem e teria que falar com um astrólogo para me explicar como é que isso acontece. Mas, eventualmente, elas terão personalidades muito semelhantes. E eu conheço duas gêmeas. Olha, uma delas até já comentou nos nossos posts, que é a Marta. Sim. Elas são gêmeas autênticas, mas elas eram da minha turma e eu sempre as consegui distinguir. Eu sabia quem era a Marta e sabia quem era a Inês. Pelo estilo de roupa, ou pelo timbre de voz, que era diferente. Sim. E uma era mais extrovertida do que a outra. A outra era mais individualista do que a outra, uma era mais amistosa do que a outra. Sim. Portanto, havia sempre traços que conseguia-se perceber, com convívio conseguias perceber quem era quem. Não faço ideia. Elas por acaso fazem anos no dia 25 de Abril, que é uma data incrível. Uau, sim. Yeah. Também tenho um amigo que faz a 25 de Abril, sim. Sim. Eu tenho elas as duas e ainda tenho outra rapariga com quem já trabalhei que também é 25 de Abril. Acho incrível, um dia incrível para nascer. Eu adorava nascer no 25 de Abril. E elas, de facto, não são muito diferentes, é verdade seja dita, mas eu consigo perceber que uma é mais introvertida do que a outra e elas tiveram percursos de vida diferentes. Uma tem um filho, a outra não tem. Portanto, mas lá está. Sim. O que a astrologia vai responder é que são propostas. Quando o mapa astral é feito, é uma proposta. Ou seja, se tu seguires determinado caminho semelhante àquilo que está lá descrito, vai-te ser mais fácil de atingir objetivos, por assim dizer.
essa é a resposta mais padrão que provavelmente qualquer astrólogo entendido no assunto, um verdadeiro astrólogo que vai e que estuda a astrologia. Então não é. Ao mesmo tempo parece-me uma coisa limitativa, porque te limita dentro de uma determinada baliza de limite daquilo que tu podes ser, e ao mesmo tempo não te dá a resposta, não é? Porque deixa isso em aberto. Sim, deixam sempre em aberto, porque lá está, é uma proposta. É uma proposta de vida. Então qual é... Vou perguntar-me diretamente, qual é o interesse? Estou a perguntar isto genuinamente, não é? Sim. Eles dizem que... Porquê? Porque eles dizem que toda a gente tem um propósito de vida. Tem um objetivo de vida, tem uma missão de vida. E essa missão de vida está descrita no mapa astrológico. E se tu seguires os caminhos que o mapa astrológico te indica, se tu te conheces a ti mesmo muito bem, especialmente a nível psicológico e de personalidade, porque aquilo também define muito a personalidade, os traços psicológicos, por assim dizer, e as tuas fraquezas e as tuas... Aquilo basicamente é um exercício de conhecer-te a ti mesmo, não é? Onde é que estão as tuas limitações, onde é que estão as tuas características mais fortes, onde é que estão as tuas qualidades, por assim dizer, e onde é que estão as tuas dificuldades. Por exemplo, os signos de fogo são sempre muito mais impulsivos, são sempre muito mais impulsionadores, são líderes natos por natureza. Os signos de terra são muito mais metódicos e muito mais mentais e muito mais organizados. Os signos de ar são completamente instáveis, nunca hoje querem uma coisa, amanhã querem outra. Isto tem características gerais, porque aquilo é todo o mundo e eu nem tenho conhecimento. Eu acho muito limitativo, porque acho que nós não somos a mesma pessoa ao longo da vida. Eu tenho mudado muito ao longo... Sim, mas eles também explicam isso, que ao longo da vida, tanto é que existem os trânsitos. Por exemplo, eu estive hoje de manhã a consultar... Os trânsitos. Opa, eu acho que nós vamos inventando coisas à medida que necessitamos, é o que eu acho. Mas vá, os trânsitos. O que é que são os trânsitos? Eu hoje estive a consultar os trânsitos porque eu ontem tenho uma aplicação no IC19, na CREL, no... Sim. O que é o trânsito? Que avisou que o dia 16 e o dia 17 deste mês iam ser, por causa da lua cheia, sim. Que tem sempre muita influência, dependendo do signo onde está, ia ser uma lua cheia em Escorpião com transição para Touro, ou qualquer coisa assim, ou Saturno em Touro, ou Touro em Saturno, assim uma coisa. Que ia ser uma fase de... como é que eles diziam? De organização e de limpeza. Ou seja, ias-te sentir uma predisposição mais mental de começares a excluir aquilo que não interessa na tua vida. Então, mas é as limpezas da primavera? Pode ser. Basicamente. Pode ser. Agora está bom tempo. Mas a verdade... Agora vais achar que eu sou louca, não é? Não vou nada. Mas é engraçado que eu às vezes... Eu não calo seguro. Eu não quer dizer que eu não julgue, mas... Exato. Eu não consulto aquilo todos os dias. Aquilo vai fazendo pop-up e eu às vezes até ignoro. Mas às vezes há dias em que me apetece ir, deixa cá ver o que é que isto diz hoje, qual é que é o conselho deles, porque eles dão uma espécie de conselhos, tipo, sei lá, dependendo da posição e do trânsito que estás a atravessar dos planetas. O trânsito. Mas o trânsito é o quê? Que eu não percebo. O que é o trânsito? Quando eles dizem trânsito, são os planetas a transitar de um lado para o outro, a transitar nas casas, porque existe um círculo com casas, com 12 casas, e cada casa corresponde a um signo. E cada signo tem características. E de acordo com os planetas que vão andando, mudando de posição, não é? Vai acontecendo coisas distintas. E esta semana, supostamente, ia ser uma fase de transição, mas para os signos todos em geral, não era só para o meu em particular. Porque para todos os efeitos nós somos os signos todos, não é? E eu tenho quase todos os signos no meu mapa astral. Eu acho que o único que eu não tenho características é Então... Não, eu acho que tenho todos. Tenho caranguejos, tenho em casas diferentes, eu tenho todos os signos, portanto... Isso é muita informação, olha... Pois é muita coisa, e eu nem consigo explicar, não consigo aprofundar, eu tinha que ser um astrólogo a explicar. Isso deve ser confuso de propósito, que é para nunca ninguém conseguir explicar, e para conseguir confundir o interlocutor. Há pessoas que dão aulas disto, portanto eles sabem perfeitamente como a coisa funciona. Eu
Eu adorava dedicar a minha vida. Não, eu nunca dedicaria a minha vida a isto, porque eu não consigo. Eu também acho que não, consigo, porque, mas tenho curiosidade. Não, porque pá, não dá, porque nós, mesmo com o evoluir da ciência, com o que nós já sabemos, eu acho que entra em confronto direto com os princípios básicos da astrologia. Começando pela parte de tu definires então esse caminho ou essa personalidade no momento em que tu nasces. Nós já sabemos hoje em dia que a tua personalidade tem a ver com diversos fatores. Entre eles o que é herdado, o que é genético, o local onde tu nasces, a forma como tu és criado, a educação que tu tens, o período em que tu vives. Tudo vai influir, as experiências que tu tens ao longo da vida, tudo isso vai contribuir para o teu desenvolvimento pessoal e para o desenvolvimento da tua personalidade. A mim não me faz sentido só começar na altura em que a pessoa nasce, e isto foi uma coisa que me irritou imenso quando eu estava grávida, porque eu achava que já todos nós, como pessoas adultas, tínhamos arrumado a astrologia, depois percebi que não, porque eu era... Não, mas é que irritava-me, porque eu era quase todos os dias, eu chegava a casa e eu dizia ao Sérgio, pá, mais uma vez, as pessoas mal veem que eu estou grávida, felizmente. Eu só comecei a ter barriga mais tarde, não comecei logo, pá, mas era todos os dias, que era, quando é que vai nascer? E eu, olha, está previsto para o 11 de novembro, e as pessoas faziam todas aquela cara de merda, coitadinho, vai ser escorpião, como se a criança fosse nascer deficiente. Olha, aquilo crescia em mim. Porque o escorpião tem má fama. Era tipo, eu quando dizia, mas eu não me interesso por isso. As pessoas achavam que eu quando dizia, eu não me interesso por isso, que eu queria saber tudo. Então começavam a explicar uma cena toda de escorpião e eu chegava ao fim e era tipo, não façam isto. Não façam isto. Não abordem grávidas e comecem a falar dos signos, a não ser que ela comece. Isto daquelas coisas, ou a pessoa toma a iniciativa, ou vocês não tomem por ela, porque nós não temos todos de estar a concordar nisto. E ainda era pior quando eu ia às aulas que havia no centro de saúde. Sim, não era aulas de parto, mas era aquelas aulas de preparação para o parto, em que estavam lá outras mulheres que também iam ter o bebê na mesma altura, e as conversas eram completamente insanas mas é que pena ele nascer nesta altura, eu ainda não sei se der para eu marcar o parto para outra altura, para ele nascer com outro signo, e eu, parem. Não façam isto, não prejudiquem o desenvolvimento do bebê porque vocês querem que a criança nasça com determinado signo. Não, nós precisamos de facto de informar as pessoas assim, que não tem nada a ver. Ok, depois, quando são mais velhos, querem ver as cenas dos signos, vejam, mas não prejudiquem o desenvolvimento das crianças durante a gestação. Sim, eu acho para nascer a determinada altura. Tem que nascer quando tem que nascer. Agora, sim, eu acho que isto é um bocado como a religião, não é? Tu estás a impor o batizado da religião católica a um bebê quando ele não pediu para ser batizado e não pediu para ser católico. Eu acho que isso é uma daquelas coisas que se escolhe quando chegar aos 18 anos. A mesma coisa como têm direito a votar, têm direito a escolher uma religião. Até lá, o papel de pais e padrinhos e enfim, toda a sociedade toda a tribo que participa na educação daquela criança tem a obrigação de mostrar todos os cenários. Seja budismo, mas isso seja catolicismo. É uma visão muito progressista e... Pois, lamento. Eu concordo. É como eu funciono. Eu acho que a liberdade passa por aí. Passa pelo facto de quando ele já tiver consciência suficiente, não é que aos 18 anos tenha toda a consciência do mundo, mas pronto, a sociedade inventou que aos 18 anos a maior de idade. Tudo bem. Sim, e a partir daí escolhe. Sim, eu tenho isso, concordo, mas o problema é que com a religião, se tu nasces numa determinada zona e numa determinada comunidade, tu vais estar sempre influenciado pela religião predominante.
É um bocado difícil, difícil de fugir. Sim. Está demasiado enraizado na sociedade para se mudar. Nós cá em casa é assim, eu sempre houve uma coisa que eu sabia de... Eu nunca me casaria, nem teria um filho com alguém que não tivesse os mesmos princípios que eu e as mesmas crenças que eu. Eu não acredito na existência de qualquer Deus. Portanto, tinha de ser alguém que partilhasse isto comigo, não é um Deus em específico. Eu até hoje não vi prova concreta na existência de absolutamente nenhum deles, nada. Seja o católico, seja o que for. E sempre foram esses princípios que eu quis transmitir para quando tivesse um filho, queria que a outra pessoa também tivesse a mesma opinião. Porque acho que é essencial. Eu acho que é algo que nós temos de estar de acordo em relação a isto, e também acho que deve ser dado liberdade de escolha à pessoa. É claro que se ele, quando crescer, for uma pessoa religiosa, me vai dar um grande desgosto. Isso que fica já aqui. Não, eu acho... Gonçalo. Mas, assim, se ele entender... Eu tenho outra visão das coisas. Por acaso não tenho filhos, não vou ter. Mas se tivesse... O meu mindset seria esse. Eu vou-lhe apresentar todos os cenários, vou levá-lo ou levá-la a todos os sítios que existem, da mesma forma que fizeram comigo. Eu tive religião e moral por opção até o 12º ano. Eu, quando cheguei ao... Aliás, essa religião, essa disciplina sempre foi opcional, mas eu sempre optei por ter. Porque também tive sorte com os professores que apanhei. No 5º e 6º ano nem por isso, porque eu parecia que estava a receber formação de uma freira ou de uma beata, mas depois tive sorte com os professores que apanhei. E no secundário eram aulas dadas por um padre, mas era um padre completamente fora da caixa, muito à frente, no seu tempo. E tinha abertura suficiente para não nos despejar o catolicismo em cima. Sim. Nós estávamos a estudar religião e moral, portanto era nisso que ele se focava. E antes do secundário, foi no 9º ano, eu fiz uma visita de estudo a uma sinagoga, a uma mesquita. Só não fomos a um templo budista, mas fomos a todas. Viemos aqui a Lisboa e fomos visitar todas as religiões possíveis que recebiam alunos. E tivemos ali uma explicação de como é que funcionavam, quais eram os princípios. Houve um círculo de debate para podermos fazer as perguntas que queríamos. Foram-nos expostos, aquilo era religião e moral, mas foi exatamente o papel deles, foi transmitir-nos as religiões que existem, a moral que existe associada a essas religiões e à sociedade, e fazer-nos pensar. As nossas aulas eram só de 1 hora, uma vez por semana, mas eram debate, do início ao fim. Sim. Bem, isso é interessante. Isso aí era interessante. Sim. Era super interessante. Ainda por cima, na minha turma, no secundário, nós tínhamos 4 religiões diferentes. Pessoas... Olha... No secundário já havia pessoas com 4 religiões diferentes? Sim, nós tínhamos o católico, que era a maioria, depois tínhamos os adventistas do 7º dia, tínhamos Jeová e tínhamos... Não, eram 3, porque não tínhamos nenhum budista, infelizmente, com muita pena minha. Não, e não havia espaço para os não crentes? E também havia espaço para os... Olha, o Daniel era um não crente. Era completamente agnóstico. Sim, eu sei, quando o Daniel me falou da apostasia, eu pensei, caraças, como é que eu não me lembrei? Mas... O Daniel é completamente agnóstico. Portanto, sim. Então, portanto, no fundo, sim, eram 4. E sempre nos demos bem. Chegamos... Não tinham todos religião e moral. Pera, desculpa. O Daniel fez essas aulas também? Não, era isso que eu ia dizer. Infelizmente não fizeram. Mas nós chegámos a ter trabalhos de grupo em que abordámos o tema da religião. Acho que foi a história, qualquer coisa assim. Lembro-me de ter sido um tema e de nós colocarmos questões uns aos outros para ficarmos a saber mais. Por exemplo, havia uma das pessoas que à sexta-feira, no inverno, não podia ir às aulas dos últimos tempos. Porque ela tinha que estar em casa antes do sol se pôr. À sexta-feira. Transformava-se numa bruxa, senão... Não, tinham que estar em recolhimento. Antes do sol se pôr, à sexta-feira, porque depois, no sábado, acho que era dia de orações e começava logo na sexta-feira, assim uma coisa.
E, portanto, ela Não, faltava mas para mim sempre... também. Estás-me a Ela ver a faltava sempre respirar. às aulas. Ela faltava sempre às aulas dos últimos tempos, Sim. à sexta-feira, e tirávamos apontamentos para ela, porque já sabíamos que ela tinha que sair mais cedo. E estava tudo bem. Ok. Estava tudo bem. Certo, está bem. Sempre nos demos todos muito bem. Nunca foi motivo para zangas, pelo contrário. Eu acho que até abraçámos muito mais a diferença Sim. por causa disso. Porque ficavas a conhecer. Porque ficavas a conhecer o outro lado e conhecias a outra pessoa, claro. E respeitávamos, acima de tudo, aprendíamos a respeitar e a não definir a pessoa por a religião dela. A religião não... Ok, condicionava um bocadinho a vida delas, é verdade. Sim, dependendo da religião, há umas condicionam mais. E havia coisas que elas eram muito mais conservadoras do que eu, por exemplo, que era completamente doida. E era completamente fora da caixa, portanto havia coisas que ela nunca... Até a forma de vestir também era diferente, mas isso não era impedimento de nos darmos todas bem e respeitarmos todas umas às outras. E eram quase todas raparigas, portanto... Pá, sim, não é, mas isso agora faz-me lembrar uma cena que é, eu há pouco tempo perdi uma amiga para a religião. Não, é verdade, ela nunca foi. Ela nunca foi uma pessoa religiosa e de repente depois percebi porque ela conheceu alguém, uma pessoa que tinha tatuado no pescoço Jesus Cristo. Isso para mim era logo aquelas red flags que tu vês a quilómetros. Mas pronto, conheceu, ficou fascinada com isso e tornou-se incomportável porque eu deixei de reconhecer aquela pessoa. Eu deixei de reconhecer aquela minha amiga porque ficou de repente com uma visão tão conservadora e quase, sei lá, subserviente, estás a perceber? Sim. E aquilo começou a mexer muito comigo. Porque aquela pessoa não era assim. Pois, mas a vida é feita de escolhas. Se ela se sente feliz assim... É verdade. E eu não consegui lidar e também percebi, começou a haver um afastamento, porque eu, como não acredito em ninguém, eu claro que sou vista, se calhar como aquela... Herege. aquela herege. Eu quando começam a dizer coisas como... esta discussão começou uma discussão porque era a altura do Carnaval. Eu não sou pessoa que festeja o Carnaval, não me interessa muito, mas o meu miúdo na altura do Carnaval gosta de ir mascarado para o Carnaval e nós no nosso grupo mandávamos sempre as fotos, olha, este foi mascarado disto, o outro foi mascarado daquilo, e eu recebo uma mensagem, nós não celebramos o Carnaval. Oi? É Jeová. Como assim? Nós quem? É Jeová. Não, mas eu perguntei isso, mas porquê? Agora é Jeová? Não, sou cristã. Mas desde quando é que os cristãos... Desde quando é que os cristãos não celebram o Carnaval? Então e a quarta-feira de cinzas, como é que eles justificam? Quarta-feira de cinzas é religiosa. Que é a seguir ao Carnaval. Não, eu acho que entrei em curto-circuito, então, mas estás-me a dizer que as pessoas vivem em Torres Vedras, não há cristãos em Torres Vedras, não há cristãos no Brasil, mas que raio de conversa é esta? Os cristãos não celebram? Não, já não sei, olha, a partir daí tudo descambou, não é? Porque começou a haver aqui uma crença tão forte e nestas regras do agora não posso celebrar o Carnaval. Eu não curto o Carnaval, mas só agora vou celebrar por protesto. Porque posso. Agora os miúdos agora não se podem divertir porque são cristãos, mas eu andei numa escola católica. Eu andei num colégio católico até ao 4º ano, com freiras. E elas celebravam o Carnaval. Então, mas agora vais-me dizer que eu agora tenho que ir denunciar as freiras do colégio onde eu andei porque não são católicas o suficiente? É que depois há pessoas... depois entras nesta... As pessoas depois ficam tão inflexíveis que depois há ruptura. Porque querem levar aquilo tão by the book, não é? De acordo com as regras, e eles depois também quando vão lá para o culto e para não sei que nome é que lhes dão, mas para as missas, vamos lhe chamar assim, uns chamam-lhe cultos, outros chamam-lhe missas. Aquilo é tão... Como é que eu ia dizer?
doutrinado, não é? Que eles saem de lá com uma espécie de lavagem cerebral. Eu acho que o perigo da religião, seja ela qual for, é a lavagem cerebral que faz às pessoas. E isso eu não consigo abraçar. Tudo o que me tira liberdade, tudo o que não me deixa fazer aquilo que eu tenho genuinamente vontade de fazer, seja lá o que for, para mim já não serve. Sim. Porque desde que eu não faça mal a ninguém, está tudo certo. Não é? Sim. Não, é indiferente. Eu acho que essa perspectiva que tu explicaste, que tu contaste de haver essa abertura para a discussão das várias religiões, eu acho isso muito bonito e muito interessante e conseguirem conviver todos. Mas eu também, para mim, eu afastei-me da religião católica para já porque aquilo deixou de me fazer sentido, e tu, à medida que também vais crescendo e vais lendo, eu comecei a ver todas as atrocidades que a Igreja Católica tinha feito ao longo dos últimos 2000 anos, não é? A hipocrisia que está ali por trás. Isso revolta. É uma hipocrisia imensa. O papel secundário que era dado à mulher, para mim, incomodava-me terrivelmente. Tudo o que foi feito durante a Inquisição, a perseguição aos judeus, a perseguição a todas as pessoas que eram tudo que era diferente deles. Tudo que era diferente deles. Quando tu estás a defender uma religião que diz que somos todos irmãos. Eu ouvi isto todos dizem, nós somos todos irmãos. Não, pera, mas há uns que são mais irmãos do que outros, afinal. Sim. Há uns que têm direito a morrer e outros não. Sim, é isso. Portanto, é isso que eles perdem-me nessa questão, porque o Papa, eu fiquei com muita pena do Papa Francisco ter falecido. Mas pronto, ele também já era velhote, ele estava doente. Mas foi o único Papa que eu acreditei que a religião católica podia ter uma mudança. Sim. Mas foi a única não altura. Achavas que às vezes era um bocadinho publicidade? Não. Tu não viste um comentário sobre ele da Disney Plus? Não vi, só que depois assim, vi... ele às vezes havia uma certa contrariedade, porque esta ideia hoje em dia da ideologia de género, isto veio da Igreja Católica, foram eles que inventaram este termo da ideologia de género, que ninguém sabe ao certo explicar o que é. Mas ele abraçava todos os géneros. Mas ele também, por exemplo, ele também comparou a ideologia de género com as bombas atómicas. Como assim? O Papa Francisco, ele fez esta comparação, e eu às vezes... Mas como é que ele faz uma comparação dessas? Em que contexto? Pois, eu acho que não tem contexto possível de comparação. Primeiro, então temos de explicar o que é que será a ideologia de género para eles. É o quê? É que às vezes parece-me muitas vezes que querem vender uma determinada ideia, e eu estou para ver como é que vai ser agora com este novo Papa. Não vai ser bom. Que ele parece-me ser mais conservador, apesar de toda a gente dizer que ele tem aquele ar simpático. Ele hoje está a excluir. Ele hoje que é para mim não me diz nada. Ai, não. Já vou fazer a asneira, mas pronto. O dia da transfobia não está a ser festejado pela Igreja Católica porque ele não concorda com os trans. Não os abraça como irmãos. Pronto, portanto, estás a dizer, nós somos todos irmãos. Não somos. Mas com o Papa Francisco éramos. Ou seja, a única coisa ele aceitou, sim. Que ele me perdia, e esse documentário da Disney Plus é muito interessante porque eles convidaram vários jovens, entre os 16 e 20 anos, de várias etnias, de várias religiões e de vários géneros, e fizeram um círculo de conversa em que eles iam colocando questões, iam mostrando as realidades deles e aquilo que já tinham sofrido à conta das atrocidades da religião católica, e ele ia respondendo porque é que aquilo tinha acontecido e qual era a opinião dele. É super interessante. É para aí uma hora e meia de comentário. Sim. É muito interessante. Eu estava a gostar muito do discurso dele, estava quase a abraçar a cena, mas perdeu-me quando ele me diz que o papel da mulher, porque alguém lhe perguntou se algum dia a mulher podia ser Papa. E ele diz que não, isso nunca poderia acontecer. As mulheres são muito importantes dentro da organização. Ele próprio implementou mais mulheres como chefia dentro da organização no Vaticano, porque percebeu que as mulheres eram muito mais eficientes do que os homens. Sim, e tinha outra perspectiva, sim. Sim, e resolviam as coisas de outra forma, muito mais simplista e muito mais prática.
mas nunca como entidade papal, porque a entidade papal é masculina, nunca é feminina. E que define papel... quem? Definem eles. Sim, exato. E foi aí que ele me perdeu, porque onde é que está escrito? Onde é que está escrito que a mulher Sim. não pode ter o mesmo poder que o homem em termos papais? E porque é que, se a mulher é tão boa em cargos de chefia abaixo do Papa, porque é que não daria um ótimo Papa? Não é? É boa a chefiar algumas coisas, mas não é boa a chefiar outras. Uma pessoa que é boa a chefiar é sempre boa a chefiar, seja lá o que for. Não, porque depois há aquela altura do mês e elas ficam descontroladas. Esse é outro esse é outro episódio. Opa, pois é isto. É toda esta guerra que me faz... Foi aí que ele me perdeu. Porque eu disse, isto estava a correr tão bem, a conversa estava a correr tão bem, eu até me lembro de comentar sozinha. Assim, é porque eu acho que a cena é essa, é que eu acho que está lá, a parte interior está lá sempre, esta ideia de superioridade masculina está lá sempre. Superioridade. Eu acho que eles não conseguem, ultrapassar isto. E este Papa, de facto, conseguiu fazer um bom trabalho de aproximação. Eu não sei se este novo continuará a fazer. Ele fez muita coisa, mas agora este próximo vão regredir outra vez. Opa, mas olha, a mim não me surpreende, sabes, sinceramente, porque é aquela coisa... A mim também não, mas fico triste, não é? Porque estava com esperança que o mundo podia estar realmente a mudar, e agora com o Trump e com as ideologias que eles estão a implementar nos Estados Unidos, completamente alucinantes, da mulher ser um vaso só de vida... Sim. Se aquilo se espalha, se aquilo se contamina, se aquilo como se fosse um vírus nas mentes... de poder do resto do mundo, o que é feito de nós? De mim e de ti, que se calhar nós não vamos sentir, mas já somos uma certa idade, não é? Mas de outra maneira podemos, porque se calhar passamos a ser inúteis na sociedade porque já não podemos procriar, já não servimos para nada. Qual é que vai ser o nosso papel na sociedade se isto avança? E se vai ao extremo, como já andam aí dizer, que vai passar para o Handmaid's Tale? Sim. Não sei, eu acho que isto ainda vai ter de piorar nos próximos tempos, e acho que nos Estados Unidos aquilo ainda vai chegar a pontos extremos, mas pá, espero que olha, façam uma revolução, que querem que eu vos diga, essa acho pois que só pode ser eu acho que aquilo vai acabar assim, vai acabar numa revolução ou numa guerra civil, qualquer coisa desse género. Eu acho que é esse o final, até o final do ano se calhar vai acontecer isso. A minha questão é se ele está a contaminar o resto do mundo, se ele está a contaminar a Europa, não é? Sim, então tu tens também aquela que está agora na Alemanha, lá daquele partido de extrema-direita, já não lembro que se é o Pois, é que na Alemanha já começou, como é que é aquilo. Na Alemanha já começou outra vez essa guerra, e na Itália também me parece que está a ganhar força. E ela, ainda agora apareceu uma entrevista com ela, porque ela ainda por cima, ela é anti-gays, anti-imigrantes, só que ela é lésbica e é casada com uma imigrante e vive noutro país. Foi ela que disse, que disse que não era gay, não é? Sim, ela disse que só era casada com outra mulher, que não era gay. Era só isso. Por que é que eu me vou casar? Então, explica-me como é que isto funciona. És casado? Se eu me casar com outra mulher, mas é só para motivos legais? Expliquem-me. Pois é, que as definições contrapõem-se, não é? As pessoas perdem a razão, porque estão a contrapor ideias e ideais. Dá uma sensação que estão a seguir uma cor política e uma linha de pensamento política. Só para atingir o poder. Exatamente. E depois se contrapõem com a realidade que vivem, não é? E perdem a noção. É exatamente como acontece na religião. As pessoas ligam-se a outra pessoa porque aquela pessoa é daquela religião, querem muito aquela pessoa, querem muito viver com aquela pessoa e vão cedendo, especialmente as mulheres. E depois, quando dão por elas, estão a perder identidade à conta de ideais e ideologias de outras pessoas, de terceiros. E é aí que nós perdemos terreno. Tu lembras-te de uma coisa que eu te mandei há pouco tempo, que era também de um movimento cristão contra as feministas? Foi há já uns meses. Era um movimento cristão português que dizia que as feministas tinham trazido tudo mal porque nós tínhamos deturpado o papel da mulher, que a mulher não queria, a mulher já não era a cuidadora.
Recordo-me vagamente que era uma senhora Que a falar sobre... Sim, já me Ia lembro. haver uma... Ia haver uma convenção qualquer, palestra. Não era? Exato, já me lembro. Ia haver uma palestra numa universidade da Beira, Sim. não sei se... para estes lados, em que uma das oradoras era Joana Amaral Dias. Eu pensei, olha, se eu estivesse lá ao pé, até ia só para ver tipo, o espetáculo acontecer. É isso, eu lembro na altura de ter comentado contigo, olha, se isto fosse mais perto, era menina para lá ir. Eu acho que até estava de férias nessa altura. Eu acho que nós, assim, e nós podíamos fazer, podia ser nesse dia que nós fazíamos o protesto de irmos vestidas com os vestidos de noiva. Exato! Lá só para chatear. Só para chatear, já. Levarmos o véuzinho. Opa... Eu continuo a achar a mesma coisa. Há lugar para todos. Não temos que pensar todos da mesma maneira, desde que não tiremos a liberdade do próximo. Pronto. É só isso. Agora, tanto é válido para a astrologia como é válido para a religião. Sim, nós já perdemos a astrologia aqui no meio da religião. Mas eu acho que elas se misturam um bocadinho, sabes? Não deixam de ser crenças. É uma crença. Isso. E a astrologia surgiu numa altura, Mesopotâmia. Nós não temos nada que fazer, estamos a olhar para o céu e estamos a ver as constelações. Sim, não havia astronomia, só havia astrologia, basicamente. Só via a astrologia. Tu estás a olhar para as estrelas, tu vês ali defines uma constelação por estrelas que tu vês ali juntas e vês um boneco e dás-lhe um significado. Só que tu estás a dar significados absolutamente humanos e características humanas. As estrelas que tu estás a ver a milhares de milhões de anos-luz, não é? Já morreram, que não tem nada a ver umas com as outras. Sim, essa parte nunca me conquistaram, porque eu olho para o céu e não vejo nada do que eles estão a dizer. Eu também não. Os pontos, eu faço eu até tenho uma aplicação para ver as constelações, mas eu olho para a aplicação, olho para o céu, não vejo a relação. Não vejo nada, também não. E olha que eu tenho uma imaginação fértil, Eu tenho uma imaginação fértil, mas não consigo chegar lá. Lamento imenso. Não, eu nunca identifico, não sei onde é que está a ursa maior. A ursa menor, olha, não vem aquele... Não. Ok, percebe-se mais ou menos porque brilha mais do que as outras, mas fico sempre na dúvida, nunca tenho a certeza. Mas depois perco-me, depois tento encontrar as outras que estão ligadas e já não consigo ver nada. Pois é isso. O Sérgio adora, o Sérgio consegue ver, e houve uma altura, há já uns bons anos, o Sérgio era obcecado por vida extraterrestre. É como então às vezes... Ele às vezes, houve alturas em que eu já estava tipo a adormecer no sofá, ou já estava mesmo na cama a dormir, e ele ia-me acordar de propósito, que ele na altura fumava e ia fumar para a janela, e ficava a olhar para as estrelas. Então às vezes acordava-me com boa da pressa, anda a ver que eu acabei de ver um OVNI, e ele via OVNIs. Mas é porque ele estava a fumar, o que é que ele fumava? Era só coisas normais. Aquilo era tabaco normal, não sei o que estava ali, que ele estava a ver. E depois chamava-me, eu na altura, até acho que ainda não tinha feito a operação à vista, porque eu sou muito miúpe e eu meti umas lentes intraoculares, então eu não via nada. Ele acordava-me, eu tinha de pôr os óculos, eu depois estava para ali ainda a pescar os olhos, a tentar, tipo, viste ali a passar, eu, não estou a ver nada, eu nunca vi nada. Por acaso, eu não sei como é que é aí, mas aqui há muitas histórias aqui nesta zona, então, especialmente na zona do Guincho. Há muitas histórias que contam de terem avistado OVNIs. Só falta filmar, não é? Até eu é já... como os fantasmas. Exato. Até eu já fiquei na dúvida se não terei visto também, porque... Mas é assim, é tudo escuro. Também há estrelas cadentes, não é? Pode ser uma estrela cadente, para passar. Pode ser tanta coisa. Sei lá, mas eu aqui, eu acredito mais em vida extraterrestre do que em astrologia. Se eu tiver de escolher vida extraterrestre, astrologia, vida extraterrestre, claramente. Agora, pronto, se a vejo, não vejo, mas acredito na sua existência. Outra coisa também em relação à astrologia. Estavas no início a dizer que eles escolhem os planetas todos. Então, mas é assim... Eles não escolhem, Plutão, eles observam. Pois, mas Plutão já não é planeta, como é que é? Mas para a astrologia continua a ser.
Porque na altura foi definido assim. E eles estão só a basear-se no que está aqui mais próximo, o que é que acontece com todos os outros sistemas solares que existem. Sim, eles baseiam-se neste sistema solar, porque também é o único que eles conhecem. Bem, também na altura não havia grandes meios para saber mais, mas porquê que o facto de determinado planeta estar naquele sítio e tu teres nascido naquela altura... Porquê que aquele planeta te influencia? Nós não somos assim tão importantes. Porquê que o facto dos planetas estarem naquele sítio, de que maneira é que te pode influenciar na altura em que tu nasces? Sim, eu estou a perceber a tua pergunta. Eles influenciam no sentido em que têm energias associadas a características associadas. Estou a ficar sem energia aqui. Sei que fui bem energia. Características que são dadas características associadas àquele planeta. Características de personalidade. E, portanto, se tu nasceste sob a influência daquele planeta, naquele sítio, na casa... Pá, eu não sei o significado das casas todas para conseguir definir. Mas eu sei que se eu tiver Leão na casa 8... vai ter uma influência diferente na minha personalidade ou vão acontecer coisas que me vão influenciar mais ou menos porque é a casa 8 e não é a casa 1. Por exemplo, a casa 1 é muito forte. Está certo, mas essas características dos planetas e dessas casas foram definidas por pessoas, somos nós que as decidimos. É uma tabela, aquilo no fundo é como se fosse matemática. Eles fizeram uma tabela com aquele planeta, com aquelas casas e com aquelas características que eles... Não sei como é que concluíram isso. Não sei se foi por observação, se foi por padrão, se foi por... Se calhar foi por padrão. Porque existe um padrão nos signos, não é? O signo solar, tu consegues definir que uma pessoa tem mais de virgem e menos de, sei lá, de peixes, por exemplo. Dizem sempre que os peixes são signos muito emocionais e muito psíquicos e muito sensitivos. E, portanto, quem tem muitos planetas em peixes vai ser uma pessoa mais sensível e suscetível sei lá, à magia, por exemplo. Dizem sempre que a malta de peixes é muito mística. Só que a cena é tudo. Todas essas características foi tudo criado por humanos, é tudo por... mas isso é como tudo assente. A matemática também foi inventada por humanos. Não. A ciência também. Não, a matemática... Não, quem é que inventou os números? É os números, sim, a representação, sim, mas a matemática é algo que tu encontras pelo universo fora. Tu consegues... Mas foi um entendimento... Sim, mas foi um entendimento que tu a matemática funciona aqui, funciona na China, funciona em todo lado, para todas as pessoas igual, e é um sistema com o qual tu consegues... Mas a astrologia também, tu consegues fazer... Não. As pessoas da China também têm mapa astral. Não. Sim, mas tu não é a pessoa que nasceu... Por exemplo, eu nasci no dia 28 de dezembro de 85. Todas as pessoas que nasceram 28 de dezembro de 85, à mesma hora que eu, nós não temos a mesma vida. Algumas até já devem ter morrido, porque nasceram noutros sítios. Mas por nasceram noutros sítios... E se nasceram noutros sítios, a observação dos planetas é diferente. Sim. A linha, a contagem, porque aquilo é tudo feito com contagens e com linhas e com... Mas a cena é que é tipo... E com ângulos. A forma como tu vês os planetas, do sítio onde tu estás... E graus. É do teu ponto de vista, não é sempre. O local real onde eles estão, é uma posição relativa em relação ao ponto onde nós estamos. Como é que nós somos importantes o suficiente para o facto dos planetas estarem naquele local nos influenciarem? Porque... Não, é ao contrário. Eles acham que os planetas são muito mais importantes do que nós e por isso é que têm influência em nós. Mas porquê? Porque eles entendem assim. É que nós somos um grão de areia numa praia infinita. Pois são. Eu acho que tem de haver... eu acho que tem de haver... acho um bocado egocêntrico, estás a perceber? O nós acharmos que somos... Como todas as crianças. Como tudo. Sim, o que somos importantes o suficiente para aquele planeta que está no baralho mais longe, achar que eu vou ser de determinada forma. Sim.
Eu acho que é uma característica Não há. humana. Eu acho que é uma característica humana que o Jung, Carl Jung, explicava isso muito bem, porque ele estudou astrologia. Ele era psicólogo, mas ele estudou muito a astrologia. Esse, esse senhor especial também. Sim. É especial. Com os sonhos e o caraças, sim. Exatamente. Sim. Ele foi a todas. Foi a todas. Falta de pesquisa não o podem acusar, porque ele realmente tentou perceber o ser humano de todas as perspectivas possíveis e imaginárias. Foi a pesquisar para o lado errado, na minha opinião. Mas... Ele iria discordar de ti. São interpretações, cada um tenta dar a sua maneira. E eu, pessoalmente, entre as duas ideologias da psicologia, o Jung completa muito mais do que o... tenho esquecido o nome dele. Freud. O Freud, obrigado. Sim, mas o Freud perde... o Freud... já sei quem está a pensar. Não, o Freud perde naquela cena de tudo é sexualidade e tudo é traumas de infância. Claro, mas olha que é interessante. Mas é interessante. É interessante, mas não acho que seja retilíneo, vá. Sim, não é. Já foi a evolução agora das teorias da psicologia também já fizeram desacreditar muita da coisa do Freud. E ele próprio, quando chegou a uma altura da vida dele em que decidiu começar a fazer perguntas às mulheres. E muitas das coisas que ele tinha postulado antes foram desmentidas, principalmente a cena da histeria feminina. Depois perceberam que afinal... Falta de conhecimento. Não, mas depois ele depois no final percebeu que aquilo era, o que ele chamava de histeria feminina era traumas que as mulheres tinham de ter sido vítimas de abuso sexual, mas só percebeu mais tarde. Também pode ser hormonal. Desculpa, eu interrompi. Também pode ser hormonal e normalmente até é. Mas lá está, é falta de conhecimento. Eles estudavam sempre o homem, nunca estudavam a mulher. Até a própria anatomia era estudada em homens e não em mulheres, portanto, é normal. Mas o Jung também interligava a astrologia e foi ele que, por assim dizer, definiu o ego e definiu e fez a diferença entre a alma e espírito e ego. Portanto, ele foi um bocadinho mais fundo para entender o ser humano, ou pelo menos ele tentou. E eu acho que é uma coisa intrínseca no ser humano. O ego é o que nos diferencia dos animais, por exemplo. Os animais não têm ego. Eles são só seres. Eles só sabem ser. E nós, além de querermos... Nós queremos muito ser, mas depois temos aqui o ego a comandar a coisa para nos defender. Temos um complexo de superioridade, sim. E não só. O ego tanto pode ser de superioridade como inferioridade. Vai depender das vivências de cada um. O ego só existe para nos proteger. Assim, nos animais. E os animais? A astrologia também os afeta a eles? Há quem faça astrologia para os animais, sim. Pois, claro que sim. Eu só sei que é uma indústria que vende bastante. Tu não vendes? Sabes quanto é que custa um mapa astral? Tu fizeste-me um de borla. Não te paguei nada. Porque tenho uma aplicação, sim. Mas se tu quisesse aprofundar, tinhas que pagar. Existe já inúmeras aplicações a sair de... whatever, onde fazem as aplicações. Existem inúmeras aplicações de astrologia e muitas delas já são só feitas por inteligência artificial. Do género... Mas sabes porquê? Astrologia... Mas sabes porquê que é possível? Pois, é fácil de analisar. Eles aplicam uma tabela com... É tudo calculado, é matemática. Tens... matemática, atenção. Eles conseguem aplicar a matemática à astrologia. Lá tem contas. Porque estudam os ângulos e as posições e, portanto, só têm que conjugar. E com os simbolismos associados a cada posição e a cada planeta, eles fazem uma leitura. Sim, mas pronto. O que eu quero dizer é que existem tantas aplicações já feitas também e me pegam muito a inteligência artificial, já nem precisa haver interpretação de uma pessoa. Muitas dessas aplicações pagam-se e se rende imenso dinheiro. E o problema é que eu acho que muitas pessoas, principalmente as que gastarem dinheiro nisso, estão a ser iludidas por uma coisa que não é real. Estão a ser iludidas por todo um sistema que foi criado por pessoas, mas não é real. Concordo plenamente. Mas é tão válido como uma religião. Pronto. Sim. As pessoas quando vão à missa e vão aos cultos, eles também deixam lá dinheiro. Sim.
E lá... A minha avó, quando eu comia a carne na Sexta-feira Santa, depois já a chateava de propósito. Depois ela virava-se para mim, agora tens de ir pagar 10 euros ao padre. E eu então não vou pagar 10 euros ao padre. Acho isso incrível. Era só o que mais faltava. Estás a pecar, agora tens que pagar. Isto tudo para dizer o quê? Que epá, é tudo válido. A partir do momento em que a pessoa acredita ou se deixa guiar. Agora, se influencia a vida dessa pessoa ao ponto de... Espero que não, sim. De direcionarem a vida para determinadas coisas e decisões e prejudicar outras pessoas, aí já é perigoso. Sim. Mas é tão perigoso na astrologia como é na religião católica, como é noutra qualquer. Claro. Pá, como te digo, a altura em que me incomodou realmente foi quando estava grávida. Porque parecia que todo mundo estava a ensandecer ao meu lado e estava demasiado obcecado com aquilo e de facto sabes o que é isso? É medo do desconhecido. As pessoas têm tanto medo do que aí vem que precisam de encontrar uma linha condutora do que é que esperam. O ser humano tem um medo terrível do desconhecido. Por isso é que acontecem tantos males. Normalmente as pessoas só atacam porque não sabem o que é que vai acontecer a seguir ou o que é que a outra pessoa vai fazer a seguir. E então antecipam o ataque. Uma coisa interessante. Ou tem o medo do desconhecido e o medo de não saber. Será que é por isso que as pessoas pegam na astrologia para tentar alguma resposta? Eu acho que sim. Mas mesmo não havendo, mesmo todas as provas científicas serem contra a astrologia, isso ainda... Nem que seja um mindset, nem que seja tipo, imagina, estás indecisa entre mudar de trabalho ou não mudar de trabalho. Muitas pessoas vão consultar o mapa astrológico e a influência e o trânsito daquela semana para perceber se é uma boa altura para mudar de trabalho ou não. Por exemplo. Então, mas aquilo pode dar uma resposta que se calhar te vai prejudicar, não é? Até pode, mas a pessoa entende que tem ali uma linha direcionada para alguma coisa. Lá está, é falta... despojar-te de responsabilidade? É, sem dúvida. Até, mas a religião é igual. Não é muito mais fácil tu culpares o diabo de todas as coisas de mal que te acontecem, todas as tuas decisões mal tomadas? O diabo que ainda por cima nunca matou ninguém, caraças, estão sempre a culpar o mesmo gajo, ele nunca matou ninguém. Exatamente. E também não mandou matar, só influenciou. Não, pois não. Mas houve outra entidade que sim. Mas portanto, eu acho que é sempre mais fácil apontarmos o dedo ao outro do que apontarmos o dedo a nós próprios e reconhecermos as nossas falhas. E o ego, lá está, voltamos ao mesmo, tem muita dificuldade em admitir que fez merda. Basicamente. Yeah. É mais fácil responsabilizar a outra coisa por isso. Sim. E como não podemos responsabilizar outros porque não é bonito, vamos responsabilizar uma entidade superior a nós, que ninguém viu, que ninguém conheceu, que ninguém sabe ao certo onde é que está e é inatingível, não é? E pronto, e vamos atribuir a culpa às estrelas. É muito mais fácil do que tomar consciência dos nossos atos e decidir. O ser humano não sabe, dificilmente sabe decidir. Então, nos dias de hoje, que tudo é dado numa bandeja e a escolha é imensa, e as pessoas têm dificuldade em escolher. E decidir, acima de tudo decidir. Acho que é, de facto, acho que tens razão, acho que é mesmo isso, mas faz-me com... a minha forma de ver a vida faz-me um pouco mais de... faz-me confusão. Eu prefiro perceber quais são as minhas falhas, onde é que errei, o que é que fiz de errado e perceber como é que posso mudar. Pois, mas tu tens consciência disso e tens maturidade suficiente para admitir que pode estar errada. Há tanta gente que não admite que está errada. Sim. Sim. Epá, olha, eu acho que continua-me a fazer muita confusão a cena da astrologia. Mesmo percebendo e percebo perfeitamente tudo isso que tu disseste, mas acho que estamos o espaço é uma coisa tão linda. O veres, o tentares... existem documentários tão bons sobre o espaço e é tão fascinante e é tão... somos tão pouco tão fora, estás a perceber? Eles, eu, quando vejo um documentário desses, sinto-me sempre... Tomo consciência da minha insignificância. É isso.
tu sentes, uma pessoa sente-se de tal maneira insignificante, e isto se calhar incomoda. As pessoas ficam incomodadas com isto. Claro que sim, claro que sim. As pessoas não querem ser pouco, as pessoas querem ser vistas, querem ser validadas e querem existir. E querem ser eternas. Por isso é que se fazem estátuas, por isso é que se fazem instituições, por isso é que as pessoas têm filhos, que é para ter uma espécie de continuidade do seu ADN. Sim. Tocaste, tinha ali, agora falo isto, tinha ali um bom livro sobre isso, mas não é o que eu tenho aqui para sugestão hoje. Mas podes sugerir. Eu não tenho nenhuma sugestão para este episódio. Não, eu tenho, e pronto, faz sentido o que estamos a falar. A minha sugestão é o livro do Cosmos, do Carl Sagan, incrível. que já é um livro... É da Gradiva, já é um livro antigo. Diz? É da Gradiva. Esta edição é... Essa edição é muito antiga. Esta é de 1997. Yeah. Traduzida por um geofísico investigador do Instituto Gulbenkian. Sim, mas essa edição é ótima. E é o Carl Sagan era um grande comunicador de ciência. E ele, por acaso, também fala da astrologia. Mas fala. Ele também foi a todas. E também o incomodava imenso a astrologia, e eu acho que ele é um homem extremamente humano, sim, extremamente sensível, e que consegue comunicar ciência de uma maneira muito fácil e sem parecer, como é que eu ia dizer... sem parecer que está a ser condescendente com as pessoas. Sim, eu acho que ele é muito simplista. Ele simplifica as coisas que supostamente são muito científicas, não é? Que não estão à mercê. Sim, não é bem à mercê. Não são de compreensão fácil, por assim dizer. E este livro tem... Ele também fez uma série do Cosmos, em que o que está neste livro está nessa série. O Neil deGrasse Tyson também tem uma versão do Cosmos mais atualizada, que também é interessante, apesar do Neil deGrasse Tyson é um gajo assim muito vistoso e não é tão bom comunicador como era o Carl Sagan, mas também é interessante e fala de descobertas também de científicas e de cientistas que conseguiram mudar muito a humanidade. E acho que são programas muito interessantes. Qualquer um, tanto o Cosmos do Carl Sagan como o do Neil deGrasse Tyson. Pois, eu faço duas das minhas palavras, porque eu não tenho nada para recomendar, mas acho que a tua recomendação é ótima e vale pelas duas. Sim. Sim, olha, e não falámos do mapa astral que tu me mandaste. Não, eu só não cheguei a perceber se tu concordaste ou não, ou se foi de encontro àquilo que tu... Que tu és? Não, mas respondo. Aquilo, assim, é o que eu acho da astrologia. Aquilo dá-te princípios tão gerais que tu, sim, naturalmente, há ali coisas com que tu vais concordar. Há coisas que, sim, fazem sentido ou que fazem sentido em determinada altura da tua vida. Só que é tão geral que é difícil tu não encontrares ali paralelismos. Depois há outras coisas com as quais nós não concordamos, mas nós temos muita tendência, até quando alguém diz que faz um texto sobre nós, nós temos tendência para estar mais predispostos para acreditar naquilo, e temos tendência a concordar naturalmente com as coisas com que nos identificamos, e quando aparece algo com que não nos identificamos, deixamos para trás. E a astrologia, como te dá essa hipótese tu podes escolher um caminho ou outro, ou isto são só umas guidelines, é fácil concordar com aquilo. Agora, se bem que aquilo é a versão gratuita, portanto, se tu fizesses um verdadeiro mapa astral, ele ia aprofundar mais. Pois, claro. Olha, claro, quanto é que custa? Tinha que pagar a aplicação. Houve ali uma altura que eles estavam a fazer uma promoção e eu, por 3 meses, paguei o ilimitado. Acho que vamos ter de continuar a conversa do mapa astral depois, ou vamos falando e temos de nos despedir, que isto não vai aguentar muito tempo. Pois não. E também já estamos aqui há imenso tempo, as pessoas já devem estar fartas de levar connosco. Nós cada vez somos mais valabarados. Tínhamos combinado que era só 40 minutos de programa e então já nos estamos a explicar. Então, olha, queres dizer onde é que as pessoas nos podem encontrar? Para já, no Instagram, e Entre Batons Podcast, no Blue Sky, Entre Batons Podcast também, continuo lá muito sozinha,
Não sei o que é que estão à espera para nos seguirem lá. No Spotify, no Apple Podcast e na Rádio Gita à segunda-feira, não é? Às 10 da noite? Sim, às 10 da noite, sim. Opa, portanto, já sabem que se chegarmos aos 1000 seguidores no Instagram ou 1000 subscritores no YouTube até ao fim do mês, que a Sofia faz aí um plano de exercícios que é para ver quem é que ganha mais músculo até ao verão. Vestida a rigor, hein? Vestida a rigor. Para quem viu o Substance, vai perceber. Ai, não, estás doida. Estás doida. Não vamos seguir não vamos chegar aos 1000 seguidores. Isso era incrível. Mas se chegarmos, eu faço, que eu sou pessoa de palavra, hein? Então vá, olha, partilhem, subscrevam e olhem até para a semana, antes que isto vá abaixo outra vez. Exatamente. Até para a semana e obrigada por nos ouvirem. Tenho uma paciência de jogo.